quero que pare, quero que demore. Assim eu admiro. Boa noite. Mais um programa do Quarentenados, hoje com a nossa convidada, eu e a Renata, hoje nós estamos, eu e a Renatinha. Olá, Fala um pouquinho, Vê. Fala que você veio, porque a Renata é formada em... Ela é psicóloga, né? Tem uma história... a gente se conheceu aqui no Deus Samba. Ela é minha parceira agora de entrevistas e no Quarentenados e futuramente no Papo das Minas. isso E aí. vem com a Está gente aí, agora. Oi? vamos dividir esse espaço. Então, hoje nós viemos com a Mônica De Luna, que ela é presidenta da OAB Diversidade de Lorena. Ela já esteve comigo aí em algumas empreitadas anteriormente, que eu fui candidata, né, como vocês já sabem, e hoje ela está aqui com a gente para contar um pouco sobre ela, sobre a questão de gênero. Mônica, por favor, é um prazer tê-la conosco novamente. Olá, boa noite, Marta, Renata, prazer conhecê-la, uma oportunidade incrível, sempre muito bom estar participando desses encontros com a minha amiga de São Paulo, não é? Para levar um pouco de informação para esse pessoal todo aí. Meu nome está escrito Luna, porque é assim que os mais próximos me chamam, então fiquem à vontade, caso queiram me chamar assim também. Como a Marta falou, antes de tudo isso, eu sou uma apaixonada pela vida, gente. Alguém extremamente altruísta que acredita que compartilhar informação e educar pessoas é o segredo para que a gente tenha sucesso em quaisquer questões, principalmente em assuntos relacionados à diversidade sexual e de gênero. E na vida profissional, eu trabalho como advogada, atendendo mulheres em situação de violência e também demandas relacionadas à população LGBTI+. Ô, Mônica, me fala uma coisa, o que te levou a escolher essa profissão? Você acredita que o que me levou a escolher essa profissão? Bom, a profissão eu já havia escolhido antes, né? Eu sou professora por formação, lecionei muitos anos, e após muitos anos de magistério, eu pensei em fazer faculdade de Direito, porque até então eu intencionava ser delegada, queria trabalhar em prol das mulheres na delegacia. E fiz a faculdade de Direito já numa segunda formação acadêmica, terminei, né, e em 2008, nem faz tanto tempo assim, e já estudando para concurso, eu fui aprovada num concurso municipal, então eu sou procuradora no município no interior de São Paulo. Foi muito maluco, porque eu morava numa cidade, passei no concurso em outra, comecei a trabalhar nessa outra cidade eu conheci uma mulher lésbica, me apaixonei por ela, e acabei assumindo esse relacionamento com ela, né, meu primeiro relacionamento homoafetivo, e por conta dessa saída do armário, vamos colocar assim, eu comecei a sofrer uma série de preconceitos, de discriminações, de desqualificação profissional, perdi chance de evolução na carreira, né, posto de chefia, passei por muito de descrédito, é uma cidade pequena, então foi muito, muito difícil, além de sair de uma vida heteronormativa, né, com filhos e toda uma família que é acostumada a me ver e me conhecer de uma forma, e de repente assumir um relacionamento com esta mulher e passar por tudo isso me fez despertar para as questões de direitos desta população e por toda essa problemática pela qual as pessoas passam. Então, eu fui estudar, fui fazer especialização em Direito Homoafetivo e Gênero. Também, na mesma época, eu começava um doutorado e
o que eu escolhi pesquisar foi assuntos relacionados a gênero, então eu fui aprofundando. E por conta disso, eu fiquei sabendo que no Brasil existiam várias comissões da diversidade sexual e de gênero, em várias subseções da OAB, não somente em São Paulo, mas no Brasil todo, e aí eu não sosseguei enquanto eu não consegui montar, né, a Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero nesse município retrógrado, atrasado, provinciano, preconceituoso, discriminatório, mas deu certo. E a partir daí eu não parei mais. Aí, cada hora eu estou envolvida numa outra coisa, num outro movimento, e me apaixonei pela área jurídica voltada para essa demanda. Foi assim que começou. Foi da vida pessoal, abordando também a profissional. Mas me fala uma coisa, as pessoas acham que é fácil, né? Assim, você falou o que ocorreu nisso, mas isso foi quanto tempo levou isso para você galgar tudo isso e chegar lá e falar assim, eu vou nesse outro caminho, sofrendo toda essa discriminação que já como mulher a gente já sofre, como... Marta, não teve tempo, foi tudo muito rápido, né? Essa situação pela qual eu passei pela primeira vez foi em 2012, que foi quando eu me envolvi, né? Afetivamente com alguém do mesmo gênero que eu, com uma outra mulher, e eu já fui assumidaça. A partir do momento que eu me envolvi com ela, já cheguei em casa, já falei para filho, para filha, para mãe, para pai, para amigos, e eu fui cancelada até entre os amigos e amigas, uma coisa meio maluca. Muitos ficaram, mas outros achavam absurdo, como é que ela está fazendo essa loucura? Então, foi muito marcante, mas a partir daí foi tudo junto, eu já fui me aprimorando, já fui buscando, e óbvio que não foi fácil, porque com meu filho mais velho foi mais tranquilo, né, transmitir essa notícia e a aceitação dele. Com a minha filha caçula foi bem mais difícil, agora que ela consegue vivenciar isso numa boa, está completamente inserida dentro do meu contexto familiar. Eu casei com essa mulher, né? Nós já somos casadas há 6 anos, 6 anos e meio. Então, agora está tudo dentro da sua caixinha, mas foi bem pauleira. Eu sou arretada mesmo. É porque as pessoas perguntam, às vezes, até para mim, falam assim, para você foi fácil. Não, eu acho que a facilidade as dificuldades são de cada um, né? E você não pode desistir daquilo que você quer, ou porque você não, eu não vou enfrentar. Eu acho que tem que ser enfrentado a situação não com força, né? Mas com amor, Sim. com respeito, com tranquilidade, isso até com seus familiares. É complicado. E tudo isso também me ajudou, porque eu tinha um complexo, uma culpa muito grande. Por que tá passando por essa situação de uma sexualidade diferente depois dos 40 anos? Né? Eu sou uma mulher de 49 anos. E eu pensava, que loucura, uma coisa que nunca havia acontecido. Eu me casei muito cedo, casei com meu primeiro namorado. Eu comecei a namorar ele, eu tinha 14 anos, eu casei com 18, eu fui mãe com 18. Então, tudo, né, a heteronormatividade compulsória, vamos colocar assim. A nossa psicóloga ali, que ela só está ouvindo, quietinha, ela fica só ali. Mas essas são várias histórias que eu também já ouvi no decorrer de amigas, inclusive, e que falam também que mesmo tardio se descobriu, quer dizer, se descobriu, a pessoa até sabe o que mas não, às vezes fica naquela coisa, tá casado, tem filhos, e aí casou, porque N coisas, você era muito jovem, com um monte de pessoas lésbicas que eu conheci, que também passaram por isso, que é natural, mas que é uma situação, vamos dizer, difícil naquele momento, né, que você está vivendo. Depois você acha que é tranquilo, depois que você passa, você fala, puxa, né, mas a maioria da comunidade, né, LGBT, já passaram por isso
você é mais uma, porque as pessoas acham assim, ela está lá agora. Ah, imagina, ela nem sabe o que é isso. Você sabe com propriedade, né, Mônica? Exatamente, total local de fala, não tem total. Né? Eu imagino que deve ser muito difícil, né? Ainda mais com filhos, assim, uma mudança, né? Você tem que reconstruir, né? Uma reconstrução, porque refazer novas amizades, é, Isso. né? Mudou tudo, Renata, mudou tudo. Os locais que eu frequentava, a maneira como eu me vestia, não que isso seja imperativo para que ocorra, mas tudo ficou muito mais leve, muito mais, né? E a Marta falou alguma coisa do tipo, não, de repente a gente até sabe. É, pode ter pessoas que saibam, mas eu de verdade não sabia. Foi Uma coisa não me que imagino numa relação heteroafetiva. Não tenho nada contra homens, mas não me imagino mais, né, vivenciando, me relacionando afetiva e sexualmente com um homem. Não me imagino mais. Mas isso foi uma descoberta bem tardia mesmo. e você e de lá para cá você acha que houve, opa, quase caiu aqui. Você acha que houve mudanças, né? Você acha que as pessoas estão mais atentas, ou mais, acolhendo mais? Não, eu não acho que Assim, as pessoas estejam acolhendo mais, Renata. O que eu penso é que nós da comunidade, estamos. Eu sei que a gente não pode generalizar, né? Porque tem vários tipos de pessoas. Mas, entretanto, o número de pessoas que se mostram, que já concebe andar de mãos dadas, já concebe se apresentar enquanto. Não que isso também tenha que ser regra, né? Você não tem que sair. Colocando um outdoor da sua sexualidade para os outros, entretanto, a partir do momento que você se posiciona e você se coloca com relação à sexualidade, com relação à sua identidade de gênero para as pessoas, isso é resistência. E eu acredito que isso aumentou mais. E toda vez que esse posicionamento acontece com vários tipos de pessoa, que não é mais só aquele estereótipo, a bichinha pipoca, o traveco, né, com aquela conotação extremamente pejorativa, que a gente sabe que é errada, a maneira correta é a travesti, não é? Nós vamos falar disso ainda, acho. E tantos outros exemplos, mas toda vez que a gente se posiciona dessa forma, você acaba instigando mais a curiosidade das pessoas, as pessoas acabam buscando mais, e agora a gente vive um momento também, né, Renata, de tudo muito acelerado, porque as informações estão aí, basta que a pessoa procure, não é mesmo? E as redes sociais, a quantidade de redes de apoio que nós temos nas mais diversas áreas de conhecimento, as diversas plataformas, as inúmeras lives, entrevistas, até mesmo a iniciativa, né, do Deus Samba na Cast, de Mãos Dadas, do Quarentenados, que trazem sempre assuntos extremamente atuais para a gente. Então, eu acho que nesse sentido, por conta dessa repercussão ser maior, por conta da temática estar nas mais diversas rodas, que não só nos centros universitários, acadêmicos, aí sim, porque a gente só respeita aquilo que a gente conhece, né? Tem que contar a história, você tem que ouvir a história da pessoa. E isso está sendo mais possível atualmente. Então, não é que as pessoas estão mais receptivas só porque elas estão, eu não acredito nisso. É consequência de todo esse trabalho, formiguinha, que não é fácil. E só para encerrar na sua pergunta, eu penso também que pessoas como eu, como a Marta, e tantas outras da comunidade, que são brancas, que têm emprego, têm família estabilizada, estabilidade financeira, estudo, passam por situações menos difíceis, né, do que quaisquer outros que vão ter entrecruzadas outros marcadores sociais, como etnia, classe, grau de escolaridade, cor da pele, uma série de outras questões. Mas você não acha que, Mônica, que foi agora com esse nosso lindo presidente, né, o Bolsonaro, Não ele ouvi.
Eu estou falando a questão do. Você não acha que com o nosso querido presidente a gente Ah, sim. retrocedeu, né? Tipo, a gente vinha vindo e ganhando algumas coisas, né, para a Uhum. comunidade, mas depois disso nós retrocedemos. O que que você, como você na linha de frente, vamos dizer assim, né? Você poderia dizer para nós do que foi o que foi perdido e o que nós conquistamos ainda mesmo nesse período? Olha, Marta, nós vivemos uma época assim muito preocupante mesmo. Por que que eu falo preocupante? Não é só por conta de quem ocupa a presidência, não é só por conta desse desgoverno que nós temos aí em várias áreas de saúde, educação, segurança e tantas outras constitucionalmente postas, né? E das quais nós não desfrutamos como deveríamos, mas é todo um contexto que, obviamente, acaba tendo o nome dele como polo principal por conta de uma série de situações extremamente conflitantes, extremamente desgastantes, coisas que ele fala e tudo mais, mas o momento é muito pior para a comunidade LGBTI, e aqui eu vou abrir só um parênteses, eu estou falando LGBTI+, só para simplificar, porque tem tantas outras letrinhas que são necessárias, acho que é legal daqui a pouco a gente falar um pouquinho disso. A gente vai perguntar. É, e, mas voltando, o que que acontece? É uma época, Marta, de muito ultraconservadorismo, de muito fundamentalismo religioso, de muita desinformação. As pessoas, com todo respeito a todos que, né, vão nos assistir e ouvir e tudo mais, sempre digo, não estou generalizando, mas as pessoas não aprofundam nas informações, são muitas fake news, são muitas situações inverídicas que tomam proporções assim alarmantes e acabam causando ainda mais homofobia, ainda mais transfobia, ainda mais violência contra a população diversa sexualmente e com relação à identidade de gênero também. Então, esse momento pelo qual nós passamos com esse governo bolsonarista, aliada a essas bancadas ultraconservadoras, né, porque o governo não é só a presidência, nós temos também os nossos legislativos, seja em Brasília, nos estados ou nos municípios, mas que também trazem esse reflexo. Acaba E, pesando, né? e não vislumbram políticas para amenizar as vulnerabilidades, para diminuir as diferenças. Então, é complicado, né? E eu digo que é um momento, assim, muito preocupante, muito grave, por conta do acréscimo de violência contra essas pessoas. Principalmente a população T, né? Que são as pessoas transgêneros. Então, é complicado por conta disso, e junta com um processo também com relação a políticas educacionais que não querem, de maneira alguma, discutir ou explicitar ou levar dentro dos seus programas curriculares questões afetas à sexualidade e a estudos de gênero, que não tem nada a ver com pessoas transgêneros somente, tem a ver, inclusive, com relação a homens e mulheres na sociedade, a divisão de trabalho para esses gêneros, as maneiras como homens e mulheres são tratadas, as situações de machismo e tantas outras que vêm desencadear. Por quê? Porque a educação no nosso país é falha nesse sentido. Nós precisamos educar crianças para que sejam adultos que não propaguem esses preconceitos e discriminações perante todas as diferenças. A gente tem que trabalhar para que essas diferenças não sejam desigualdades. E aí entra a resposta à sua pergunta. O governo não está preocupado com isso. Então, a médio e longo prazo, nós ainda vamos ter muito resquício dessa época, desses 4 anos trágicos pelos quais nós estamos passando. E ainda juntou com a crise sanitária, né? Que
veio o Covid para ajudar toda essa situação, e é uma gripinha para alguns, mas para outros não. Enfim, nem quero tocar nesse assunto, porque isso me deixa profundamente irritada. Mas, Ô, Mar, oi. sabe o que eu acho? Eu acho que tem a questão do governo, mas realmente acho que tem muito a ver com a desinformação, a falta de interesse também. Porque esse ano aconteceram duas coisas que eu fiquei bem assustada. Uma foi que estava tendo uma live e aí o rapaz escreveu na testa dele cisgênero. E a ideia era ver se as pessoas sabiam que era cisgênero. E muita gente não sabia o que era, inclusive um senhor começou a falar que era um absurdo ser cisgênero, né? O senhor Estava era falando hétero, dele mesmo. ele achou um absurdo. E a outra coisa que eu fiquei abismada é que a gente colocou no nosso Instagram o significado da sigla, né? Porque, assim, mudou, é muita sigla, né? Então a gente pôs como informativo. E aí vieram me falar que achavam uma bobagem, que a comunidade estava lutando errado, que não fazia sentido. Então, assim, a pessoa não procura saber, não se informa, não tem o mínimo de cuidado e vai julgando. E às vezes nem sabe o significado. Então, eu Não, acho que sabe, tem na muito a minha ver com a época, desinformação. Hã? só era GLS, gay, É. lésbico e simpatizante. Agora já tem um monte de letras que a Mônica, que ela pode explicar isso para a gente, É. porque assim, mesmo atuando, estando na comunidade, e mesmo o pessoal da comunidade, tem muitos como, assim, pessoas um pouco mais velhas, né, mas, e que não se atualizam, como a Renata falou, que a pessoa cisgênera, o cara não O sabe. problema é você não saber, tudo bem. O problema é você bater, né, na tecla. O que você não sabe o que é, você querer falar o que você não sabe, né? É. Então, Renata, é importantíssimo sabermos a questão das siglas, principalmente porque são tantas as críticas, né? As pessoas dizem, nossa, mas cada hora tem mais uma letra, daqui a pouco está o alfabeto inteiro. Antes não tinha nada disso, agora tudo é letrinha, tudo é mimimi. Então, mas é muito bacana entender o motivo pelo qual vem surgindo mais letrinhas, entender o motivo pelo qual cada uma dessas letras representa uma parcela de pessoas, uma parcela de individualidades. E é um barato isso, porque no Brasil, essa questão da sigla destinada a elencar pessoas inseridas no contexto de sexualidade e de identidade de gênero diferente do dito normal, né? Começa na década de 70. Então, lá na década de 70, surge um primeiro movimento e eles criam o MHB, Movimento Homossexual do Brasil. E lá alguns poucos ativistas já começavam a discutir questões relacionadas à vivência dessas pessoas. A gente não pode esquecer que é uma época de ditadura militar no país, então era tudo muito mais sucinto, muito mais segredo, muito mais escondido, mas mesmo assim nós vamos ter pessoas que protagonizam essa história da diversidade em nosso país. E com o passar do tempo, essa sigla ela evolui e ela chega no GLS, que a querida Marta falou, que são os gays, lésbicas e simpatizantes. A princípio, porque as próprias lésbicas reclamaram, as mulheres, né, reclamaram que no MH do Brasil, elas ficavam meio que invisibilizadas, embora homossexuais, por serem mulheres que amavam e se relacionavam com mulheres, elas não apareciam. Então surge a GLS, mas a sigla GLS, ela também não vai contemplar as pessoas com gênero
diverso, né, com outra identidade de gênero. Então, nós já vamos ter ali por volta da década de 90, 1993, mais ou menos, após algumas conferências e encontros de ativistas, a sigla se transformando em GLBT, gays, lésbicas, bi e transgêneros. Depois, mais um pouquinho, evolui as mulheres naquela vontade de um maior protagonismo e tudo mais, é feita uma conferência, e nessa conferência se estabelece que o L seria a primeira letra da sigla, dando essa passagem às mulheres e também por conta de todas as outras opressões pelas quais as mulheres passam, independente da sua sexualidade. Então, a sigla, em 2008, depois de um seminário nacional, passou a ser LGBT, certo? Beleza. Ocorre que hoje, pelo menos em estudos acadêmicos e na OAB, quando a gente vai fazer alguma coisa oficial, geralmente a gente usa a sigla LGBTI+. Por quê? Porque são várias as outras letras sobre as quais nós já vamos falar, entretanto, fica mais didático e mais curtinho, mais fácil para incorporar. Embora seja mais fácil e mais didático, ela é menos inclusiva, menos abrangente, dá menos visibilidade. O mais incorporaria todas as outras diferenças de orientação sexual e de identidade de gênero. Deixa eu te fazer uma pergunta, te interromper um pouco. É que nem na classe, ele fala, professora, LGBT e Q, esse Q é de queer e A, não é? Então. Queer, né? Aí vem o seguinte, Marta, porque seria muito mais fácil se nós falássemos diversidade sexual e de gênero, certo? Mas, para isso, as pessoas teriam que saber o que é essa tal de orientação sexual e o que é essa tal de identidade de gênero. Porque, embora estejam agrupadas numa mesma sigla e numa mesma questão de diversidade, tratam de situações completamente diferentes, inerentes à nossa existência enquanto seres humanos. Então, só para depois voltarmos no assunto da sigla, é importante que nós entendamos que cada um de nós, quando nasce, já nasce com uma bagagem genética que vai dizer qual que vai ser a tua orientação sexual e qual que vai ser a tua identidade de gênero. Isso é único, é exclusivo, nós somos geneticamente exclusivos, cada um de nós. Então, o que acontece? Muito orientação sexual com identidade de gênero. Isso, porque a orientação sexual, Marta, é por quem a gente tem tesão, é por quem a gente se atrai afetiva, emocional ou sexualmente. Isso é a nossa orientação sexual. Então, a nossa orientação sexual, ela é preponderantemente considerada sobre 3 aspectos. Ou ela vai ser uma orientação sexual hétero, né, que seria, no caso, a heterossexualidade. O que é isso? Eu, no meu gênero feminino, tenho atração afetiva, atração sexual por uma pessoa de outro gênero, do gênero masculino. Então, isso seria a heterossexualidade. Se eu sou uma mulher, né, gênero feminino, e tenho atração por outra mulher, por outra pessoa do gênero feminino, essa orientação sexual seria homossexualidade. Mas também existem aquelas pessoas que sentem atração por ambos os gêneros, tanto por pessoas do gênero masculino ou por pessoas do gênero feminino. São as chamadas pessoas bissexuais ou bissexualidade. E por aí a gente vai, porque nós temos também as pessoas pansexuais, que já seria um além dessa bissexualidade. São pessoas que podem sentir atração por quaisquer pessoas, independente de suas orientações sexuais ou independente das suas identidades de gênero. A pessoa aberta, né? Isso. E as pessoas confundem, acham que pansexual é aquela pessoa que se relaciona com animal, com objeto, com árvore. Gente, não tem nada a ver. Então, a orientação sexual tem a ver com a nossa atração.
Nós não escolhemos. Por isso que é errado falarmos opção sexual. Não, nós não temos opção sexual. Nós temos uma orientação sexual. Cada um que vem ao mundo é diverso. Cada um vai ter um direcionamento com relação à sua orientação sexual. Agora, com relação à identidade de gênero, ela não tem a ver com a parte sexual. Ela tem a ver com a parte como nós nos auto-reconhecermos, como nós nos auto-identificamos. Eu, Luna, sou mulher, me identifico com o gênero feminino, eu sou feminina, certo? Eu nasci assim e prossegui assim. A essas pessoas nós damos o nome de pessoas cisgênero, ou seja, são aquelas pessoas que cada um, quando nasce, lhe é atribuído um sexo biológico, né? Então, olha lá, se a criança tem a genitália masculina, se ela tem pênis, ela é considerada um menino, e a sociedade vai ter expectativas de gênero masculino para ela. Se essa criança nasce com vagina, ela é considerada uma menina, e a sociedade tem expectativas de gênero feminino para essa criança. Quando esse sexo biológico, ou seja, essa genitália dessa criança, vai coincidir com a maneira como ela se identifica, seja na infância, na adolescência ou na fase adulta, nós dizemos que essa pessoa é cisgênero, ou seja, tanto a parte do sexo atribuído, né, do gênero atribuído no nascimento, tem pererequinha, tem vagina, é menina, atribuíram um gênero feminino para ela. Se ela cresce e se percebe assim mesmo, beleza, fechou, é uma pessoa cisgênero. Acontece que, às vezes, esse gênero atribuído no nascimento, em decorrência dessa genitália dessa criança, não coincide com a maneira como ela se auto-percebe durante a vida. Isso já desde criança. Então, uma criança que nasce com pênis, por exemplo, mas na cabecinha dela, na maneira dela se identificar, ela é uma menina, ela é uma mulher, ela tem expressão de gênero feminino. Então, quando esse sexo ou gênero biológico não coincide com a sua concepção íntima, pessoal de gênero, nós dizemos que essa pessoa é transgênero. Mas nós também temos mais leques aí, porque quando dentro dessa questão de pessoa transgênero, nós vamos ter as travestis, nós vamos ter mulheres transexuais, homens transexuais, pessoas bigênero, pessoas gênero fluido. Nossa, aí já deu um nó, Porque são pessoas que, por exemplo, tem dia que ela se acha feminina, tem dia que ela já se acha mais masculina e ela transita, ela tem essa fluidez entre os gêneros. Pessoas agênero, ela não gosta de ser considerada nem masculino, nem feminino, ela se considera um ser agênero. Então, está dentro dessa identidade de gênero. Então, quando a gente, só voltando para a sigla, quando a gente percebe, né, vamos falar todas as possíveis letrinhas, LGBTQIAP+. O mais ainda poderiam ser tantas outras letras, de tantas outras possibilidades. Mas não é porque a gente tem mimimi, não é porque a gente quer inventar coisas novas. Gente, porque cada pessoa é diversa. Então, nunca vai ter uma sigla com letras suficientes, porque eu não sou igual a Renata não é igual a Marta, eu não sou igual a Marta, e assim sucessivamente. Então, a gente vai incorporando na sigla as letrinhas, para quê? Para dar visibilidade, para que as pessoas falem, nossa, que nem a Marta perguntou agora, queer, o que seria esse queer? A letrinha Q, e a letrinha I, e a letrinha A. Então, a partir do momento que a gente engloba essas outras identidades e que a gente traz outras letras para a sigla, a gente traz a possibilidade de informar, a gente traz a possibilidade de educar pessoas para as diferenças, para as diversidades sexuais e as diversidades de gênero.
Então, nós vamos ter o L de lésbicas, mulheres que amam mulheres, nós vamos ter o G de gays, relacionados aos homens que amam homens, nós vamos ter a letra B, referente às pessoas bissexuais, pessoas que sentem atração e podem se relacionar tanto com homens quanto mulheres. Nós vamos ter a letra T, que são as pessoas transgênero, e dentro desse T, nós não podemos esquecer das travestis, que são homens, né? São pessoas que nasceram com pênis, mas assim se auto-reconhecem, se autodeterminam enquanto mulheres, independentemente de terem operado ou feito qualquer cirurgia para readequação da genitália, então independe disso, ela pode continuar muito bem com a sua genitália masculina, mas se expressar com o gênero feminino, são as travestis. Tem as mulheres transexuais que já podem ter feito ou não tratamentos hormonais, procedimentos cirúrgicos, tudo para que tenha uma maior passabilidade, ou seja, tenha uma aparência como elas se veem, né, quando se olham no espelho, os homens trans e todos os outros que eu disse há pouco, né, os agêneros, bigêneros, entre outras pessoas. Depois nós temos a letra I, que muitas pessoas esquecem de usá-la, por isso que, pelo menos na OAB, a gente convencionou falar LGBTI+, em vez do LGBT+, porque as pessoas intersexo são pessoas que nascem com alguma alteração cromossômica, ou com relação às suas genitálias, ou com relação às suas características hormonais. Então, antigamente as pessoas falavam, são os hermafroditas, mas considerar a pessoa intersexo como um hermafrodita é muito pouco, porque essa é uma das possibilidades, e esse nome já é totalmente ultrapassado. Então, convencionou-se também, a ABRAE, Associação Brasileira de Pessoas Intersexo, convencionou chamar de intersexo e não intersexual, porque não tem a ver com a orientação sexual da pessoa, não tem a ver com a atração dela, tem a ver com a sua biologia. Então, de repente, essas pessoas podem nascer com genitália ambígua, tanto com pênis quanto vagina, ou às vezes ela pode nascer com uma genitália externa, mas com os órgãos internos do gênero oposto. Essas pessoas podem nascer, né, com genitália e órgãos compatíveis, né, mas desenvolverem questões hormonais diferenciadas, então uma série de outras questões, e é importante que nós tragamos a letra I para esse contexto da diversidade. O que diz respeito a queer é uma palavra de origem inglesa que significa esquisito, excêntrico, diferente, algo que transcende, algo que transgride o padrão de gênero, porque a nossa sociedade, ela é naturalmente concebida como binariamente, né? Dois gêneros corretos, o masculino e o feminino. O que foge disso tem alguma coisa errada, tem problema, era considerado doença até um tempo atrás, era considerada patologia, né? Então, o queer, ele já era utilizado lá entre os gringos de uma maneira bastante pejorativa, chamava a população assim, e acabou com a Judith Butler na década de 90, e os estudos sobre a população, né, e a teoria queer acabou democratizando esse conceito, então ele vem também. Aí tem uma discussão dizendo que queer não é identidade, né, teoria, mas enfim, está aí na sigla. O A diz respeito às pessoas assexuais, porque também tem pessoas que não têm atração sexual, podem se relacionar romanticamente, pode se relacionar de outras formas, mas os assexuais
né, não tem vontade de se relacionar com ninguém, não tem essa necessidade. Então, e também sofrem por isso, porque a gente vive numa sociedade que fala, nossa, mas você não namora? Nossa, mas você já transou? Você não transou ainda? Nossa, então é uma cobrança, uma coisa horrorosa, como se só a vida sexual da pessoa prevalecesse em detrimento de todas as outras vivências. E por último, a P, que é relacionada às pessoas pansexuais, sobre as quais eu já falei um pouquinho, né? E são aquelas pessoas que amam pessoas, independe de orientação sexual, independe de identidade de gênero, bateu o match ali, estamos juntos, estamos pegando, né? Vamos ficar porque não tem problema nenhum. E o mais, gente, o mais são todas as outras possibilidades, todas as outras incontáveis manifestações de orientação sexual e de identidade de gênero que possam existir ou possam vir a existir. Então, a sigla, ela é muito abrangente por conta disso, porque nós somos seres humanos extremamente diversos. Espero ter respondido. Nossa Senhora! Vamos lá. Né, Renatinha? Não, eu acho importante informar, né? Mas também o quanto é importante para a pessoa se identificar, se sentir acolhida ou perceber. Que eu tenho amigos assexuais e sempre foi muito difícil, principalmente, acredito, na adolescência, né? E de repente falar sobre isso, né? Porque na minha, assim, a gente nunca ouvia falar em pessoas assexuais. Então, falar sobre isso, a pessoa saber que existem outros como ela, e se identificar, eu acho muito, muito importante, muito necessário. E é um leque riquíssimo, né, Renata? Você, como uma, né, estudiosa mesmo da mente humana, trabalha com a psique humana, que eu acho assim fantástico, fabuloso, é um material assim incrível. E até fora da sigla mesmo, a gente escuta muito falar em pessoas demissexuais, né? São aquelas pessoas que têm atração, que geram, só vão ter atração sexual se primeiramente estiverem construindo um vínculo psicológico, um vínculo emocional, um vínculo intelectual com uma pessoa, né? Eu me considero completamente assim. Primeiro tem que ter essa admiração mesmo, nossa, que bacana, que pessoa incrível, que, né, para depois ter um outro tipo de atrativo, e isso nem está lá na sigla, mas também existe, ou seja, as diversidades humanas de novo, né? Mas o relacionamento, você acabou de falar uma coisa que é real, né? Eu acho que todo ser humano, para se relacionar com outro, tem que admirar, né? Tem que começar pela admiração. Eu não sei, a Rê também, o Marcão, na época que você estava conheceu o Marcão, não foi aquela coisa da admiração, Rê? Sim, claro, eu acho que sim, se não é difícil também. Eu acho que é difícil você se relacionar sem enrolar uma admiração, né? Eu acredito que sim. Então, nós todas somos como sexuais. Demissexual. Porque, no caso da pessoa demissexual, isso é mais gritante, sabe? Porque para pessoas que não são assim, a atração por conta de ver alguém bonito, a atração física, independe. Os demissexuais não, já tem que ter aquela liga na hora de conversar, sabe? Sintonia de ideias, já é uma coisa mais filosófica, sabe? Uns lances assim. Sei. É desse jeito. Agora, a Rê falou que teve uma amiga assexuada, né? Assexual. Assexual, desculpa. Aí eu tive uma menina, uma amiga minha, acho que foi na época do ginásio. Ela era intersexo, mas na minha época falava hermafrodita. E aí eu lembro até hoje, como se fosse a menina, ela se vestia como menina, e aí teve o lance de que ela ia sofrer uma cirurgia, porque a mãe estava decidindo, e eu achava aquilo tão
tão delicado, Marta, você né? sabe que no Brasil nós não temos legislação que proteja crianças intersexo. E, de verdade, o que acontece pós-nascimento dessas crianças é mutilação. É muito triste. É uma área que eu gosto de estudar muito também. Tem pessoas incríveis. E a Associação Brasileira de Pessoas Intersexo tem um trabalho maravilhoso, chama ABRAE. Convido vocês e quaisquer outras pessoas interessadas a conhecer o trabalho, a conhecer as histórias, porque enriquece demais e mostra um mundo totalmente fora da caixinha, porque são crianças que, se não tiverem pais bem informados, o que os pais pensam? Nossa, meu filho nasceu com problema, meu filho não tem o saquinho escrotal, mas não tem o pênis, né? O caso de uma mãe que eu peguei para poder fazer o processo. Obviamente, eu não vou citar nomes por questão de ética, mas a criança passando por uma série de dificuldades, porque registrou como um menino, só que depois fizeram os exames e tudo mais, e a parte interna, né, do organismo viram que é uma menina. Olha a situação. E às vezes também, aí ela vai não conseguia tratamento pelo SUS, porque o nome da criança não batia, teve que ter todo o trabalho para a mudança do nome dessa criança e a documentação, médicos mal informados, porque passam por uma faculdade de medicina e por residência sem nunca ter ouvido falar da existência de crianças que nascem desta forma, pessoas que ainda acham que isso é anomalia, que é doença, uma série de situações grotescas que poderiam ser evitadas até na escola, se nós tivéssemos, imagina, seria tão mais natural se nossas crianças e jovens dentro da idade adequada para cada assunto respectivo, obviamente, mas que nós falássemos abertamente sobre isso, que nós ensinássemos as pessoas, porque imagina um pai e uma mãe nunca ouviu falar. Aí recebe aquele nenezinho, o médico fala, olha, seu filhinho tem problema, porque ele nasceu com pênis e vagina. Olha, ele não nasceu com orifício X. Olha, a criança não tem isso daqui. É um baque. Eles não sabem nem para onde ir. Então, Mas hoje, qual é a forma adequada para tratar do intersexo? Porque naquela época eu fiquei abismada, lá onde eu estudei, era um colégio bacana, eles tinham recurso, mas os pais... ela era até ela era muito assim tímida, sabe? introspectiva, né? Marta, no Brasil, a orientação de médicos e mesmo as decisões judiciais, né, geralmente falam que é para essa criança ser operada, né, passar por cirurgia. E isso é horrível, porque geralmente são muitos os casos de criança que nascem com micropênis, e aí esse pênis acaba sendo retirado e essa criança é registrada como menina e criada como menina, mas depois, na fase adulta, de repente, ela se autoconcebe enquanto identidade de gênero masculina e ela foi, né? Ela deveria deixar naturalmente isso acontecer. Isso, então assim, a ABRAE, ela sempre orienta, lógico, ter a orientação de médico, psicólogo, né, as pessoas especialistas em questões hormonais e uma série de outras abrangências, para que isso seja verificado conforme essa criança vai crescendo e tudo mais, por uma série de questões. Mas, como eu disse, como nós não temos legislação ainda, tudo tem que ser por via judicial, então é tudo muito sofrido, né? Por isso que é muito importante essa organização para poder orientar pessoas. E esse foi só um exemplo que eu dei. Óbvio que pessoas intersexo, ela pode nascer com outras situações mais, que não vem ao caso agora aqui, o assunto é muito complexo e muito extenso, mas caso alguém se interesse ou saiba de alguém ou queira maiores informações, procure o site da ABRAE, Associação Brasileira de Pessoas Intersexo, e lá tem todas as informações,
as pessoas já começam a estudar isso academicamente, a escrever artigos, obras, e o assunto vem aumentando bastante. A gente poderia ficar aqui falando sobre, porque é um assunto que eu nunca me esqueci dessa minha amiga da escola, e na época eu fiquei um pouco assustado, eu diria, com, É, com natural, a gente, quando não conhece alguma coisa, gera esse pânico mesmo. E eu penso assim, como que vai haver inclusão se as pessoas desconhecem, né, Renata? Não tem como. Porque as pessoas falam, não, eu não tenho nada contra, eu respeito, eu só acho que tem que ter um comportamento X. Eu acho que não precisa ficar se mostrando. Mas você não precisa falar. Mas você não... Gente, então, peraí, que inclusão que é essa? É, você, não sei se você já passou por isso, mas na própria comunidade LGBT, tem preconceito em relação a trans. Eu já ouvi de algumas pessoas conhecidas minhas, e da sigla L, elas falando assim, eu não gosto da Tami, do Tami, porque eu não gosto, ela ficou lá com essa frescura. Eu falei, gente, se nós mesmos, dentro da comunidade, não respeitamos os outros, como é que fica, né? Eu é, não sei se já eu já passou. ouvi isso também, mas volto a repetir, é falta de informação. Muitas das lésbicas com as quais eu já conversei também externaram esse tipo de opinião extremamente transfóbica. Isso é uma opinião transfóbica, viu, queridas? Por que que eu digo isso? Porque elas acham que o Tami era lésbica e quis se transformar em homem. Gente, não foi isso. Ele simplesmente se auto-identificou como alguém do gênero masculino. E por conta disso, ele fez as readequações corporais da maneira que, né, lhe era satisfatório, e assumiu a sua identidade masculina e os pronomes masculinos, o Tami, do Tami, para o Tami, né, pelo Tami. Por quê? Porque ele se auto-identifica como um transhomem, simples assim. Então, volto a repetir, você ser lésbica, ser gay ou ser bi diz respeito à sua orientação sexual, por quem você tem atração afetiva ou sexual. Agora, você ser uma pessoa transgênero não diz respeito à tua orientação sexual, diz respeito à sua identidade de gênero, a maneira como você se auto-percebe. Então, o Tami se auto-percebeu como homem, ele não tinha outra forma, não tinha o que fazer. Então, as pessoas que fazem esse tipo de comentário ou externam esse tipo de opinião são pessoas que também estão mal informadas. E isso independe se ela é da comunidade LGBTQIAP+, ou se ela é uma pessoa hétero ou uma pessoa cis, isso independe. A pessoa ser mal informada independe do que ela é. Então, para mim é isso, é um contexto de uma pessoa mal informada que fica propagando bobagem, está passando vergonha, porque está falando coisas que já estão ultrapassadas já. É verdade. Não, e é um processo também, né? Vamos pegar o exemplo do Tami. Ela era uma pessoa na televisão, né? E era mulher e tal. É um processo, a pessoa se descobrir, a pessoa falar, não, eu sou assim, né? Não é assim de uma hora para outra. As pessoas acham que é de uma hora para outra e para fazer, por causa da mídia e tal. Isso. Né? Tem muito isso. Imagina, quem que vai querer passar por uma coisa dessa? Imagina. Ai. Olha, eu gostaria, para a gente finalizar, porque o Diogo já tá ali, tá que nem falando que está faltando um pouquinho para a gente terminar. Eu queria que a Mônica deixasse uma mensagem que você gostaria de deixar para
comunidade LGBT? O que você diria para essas pessoas todas? Eu diria para todas essas pessoas mostrarem o seu orgulho, o orgulho de ser quem é, né? Porque, óbvio, guardadas as devidas proporções, que busque ajuda. Se no seu município, todos os municípios do Brasil têm uma OAB, lá eles podem lhe orientar, passar telefone de comissões de diversidade sexual e de gênero para você, para que, de repente, voluntários, assim como eu, possam lhe ajudar. E dizer que o mês de junho é o mês do orgulho, para que nós não tenhamos vergonha de quem somos. Então, esse é o meu maior recado, não é para a gente ter vergonha do que nós somos. Olha, quero te agradecer de novo. Esse programa, ele não vai, estamos fazendo agora ao vivo, mas não vai ser ao vivo. Eu não sei quando que vai ao ar. Provavelmente, sei lá, mês que vem. Mês que vem. E, Rê, gostei de você ter participado, viu? Adorei. Eu adorei participar. Adorei participar. Nossa, foi super explicativo, foi ótimo. Gostei muito. E terão outras, Mônica. Você vai voltar aqui para explicar mais coisas aí para educar, né? Sempre um prazer. Toda vez que chamar, eu venho. Adoro falar. Adoro. É o assunto que eu amo, então, para mim é um prazer. Obrigada. Obrigada mesmo. Jomo? Obrigada. Maravilha, poxa, bacana. Eu, igual da outra vez, eu tenho vontade de me meter no assunto, conversar também, sabe? Então na próxima, por favor, se meta. Mas eu acho rapidinho assim, que eu acho que, não sei, eu discordo um pouco da questão que é informação. Acho que a galera só tem que pensar e falar, cara, deixa o amiguinho, sabe? A outra pessoa não cabe eu decidir. Enfim. E, poxa, obrigado de novo para todos, para vocês todos. Obrigadão. Mônica, você vai ganhar uma. Dá uma editada aí. Obrigada. Manda o seu endereço que a gente vai mandar isso aqui para você. Tá bem. Obrigada. Tchau, gente. Beijo tchau, grande. Obrigadão. Beijo. Tchau. Lá fora ainda chove. Confesso que agora eu não quero que pare, quero que demore. Assim eu admiro.